Mas você pode abrir a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versos 19 a 21. O tema da mensagem de hoje é a batalha da fé. A palavra de Deus diz assim, está falando de Abraão e diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Para mim esse é um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Porque é um texto que fala de uma realidade que todos nós podemos e devemos andar. Andar pela fé. Tem muita gente que pensa que as suas batalhas são batalhas pelo casamento, batalha pela vida financeira, batalha no emprego, batalhas pelas lutas interiores. Querido, eu quero que você saiba hoje que a maior batalha da sua vida é a batalha da fé. E eu quero mostrar para vocês neste texto aqui, como podemos ter uma vida de vitória e que glorifique a Deus, se nós vencemos essa batalha. Se você vencer a batalha da fé, diga assim, se eu vencer a batalha da fé, todas as outras serão vencidas. Portanto, a primeira reflexão que eu quero fazer sobre esse texto é que todos os pecados nascem da incredulidade nas promessas de Deus. Ansiedade, indiferença, remorso, inveja, amargura, impaciência, lascívia, tudo isso são árvores nascidas da raiz da incredulidade. Diga assim, todos os pecados nascem da incredulidade nas promessas de Deus. Amém ou não? É importante que você entenda isso. Antes de mais nada, qualquer coisa que você esteja lutando nasce da incredulidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando do grande pai da fé, Abraão. Deus promete a Abraão que ele seria pai de nações, quando ele tinha 75 anos e, portanto, já era um homem velho. E ele toma posse disso, e a sua luta ao longo de toda a sua existência, até que Isaac nascesse com 100 anos, foi a luta contra a incredulidade. Por isso a batalha da fé. E eu fico pensando que a fé de muita gente é inversamente proporcional ao tempo. Presta atenção no que eu falei. Diga assim, a fé de muita gente é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais o tempo cresce, mais a fé diminui. Não é isso? Quantos de vocês já não creram em Deus, já não receberam alguma palavra aqui na igreja, ou lendo na Bíblia, ou ouvindo um louvor, algo que Deus tenha tocado o seu coração? E aquilo gerou uma expectativa, uma confiança, uma fé maravilhosa. Você entrou triste e saiu daqui alegre, forte para enfrentar as batalhas. Mas aí o tempo começa a passar e as coisas não acontecem. O tempo vai aumentando e a fé vai diminuindo. Todos os pecados nascem da incredulidade das promessas de Deus. Amém? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês de uma outra afirmação bem absoluta que Jesus faz. Por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, na verdade, Paulo é quem faz essa afirmação, mas ele está citando ou está usando de uma verdade já apregoada por Jesus anteriormente. Ele diz assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males.
E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vejam que coisa interessante que o texto diz. O amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é raiz de todos os males. Eu disse anteriormente que todo pecado nascia na incredulidade. E aqui ele liga o amor ao dinheiro à incredulidade. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você entende o que significa amor ao dinheiro? Quem aqui tem ideia do que o apóstolo Paulo está falando? Quem tem uma nota aí de um dinheiro? Não vou ficar com ele não, eu devolvo. Me empresta aí uma nota aí. Uma nota grande, de pelo menos 20. Pode dar aqui, Bernardo. Uma nota de 10 reais. Vocês acham que o amor a dinheiro é assim? Como você é linda. Que coisa maravilhosa. Eu não vivo sem você. Ah, eu não vou gastar. Você vai embora da minha mão. Eu vou ficar com saudade. Será que é isso que Paulo está falando? Será que o amor ao dinheiro é o amor ao papel, a uma moeda? O que é o amor ao dinheiro que o apóstolo Paulo está dizendo que é a raiz de todos os males? O dinheiro, ele simboliza alguma coisa. O que o dinheiro simboliza? Poder, o que mais? Comprar alguma coisa, o que mais? Ela tocou no ponto aqui. O dinheiro representa segurança. Mas não a segurança que Deus dá. A segurança que o homem pode dar. Amém ou não? Por que as pessoas querem tanto dinheiro? Porque se elas tiverem dinheiro, elas acreditam que o futuro delas está garantido. Você já viu como as pessoas ricas são soberbas? Autossuficientes, acham que não precisam de Deus? Por quê? Porque elas amam o dinheiro. Elas creem no dinheiro, na segurança que o dinheiro dá. Elas acham que se elas têm dinheiro, elas podem tudo. Tem muita gente que por causa de ganhar um pouco mais de dinheiro já abandona Deus. Afinal de contas, eu não preciso mais de Deus. Agora eu pergunto para você, de que adianta todo o dinheiro do mundo se você tem um filho drogado caminhando para a morte? De que adianta todo o dinheiro do mundo se a tua família está sendo desfacelada? De que adianta todo o dinheiro do mundo se o médico chegar para você e disser a tua enfermidade é para a morte, não tem cura? A segurança que o dinheiro dá, ela é falsa. E por isso a Bíblia diz que vai trazer muitas dores e muitos tormentos. Então, literalmente, quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia está dizendo não outra coisa, senão a fé na segurança que os homens podem dar, que a matéria pode trazer, é a raiz de todos os males. Isaías capítulo 55, versículo 1, a gente vê Deus falando com as pessoas e fala como Ele quer que a gente lide com Ele. Veja o que Isaías 55, verso 1 diz. Deus está dizendo assim: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Querido, Deus está dizendo para você, por que você está tendo segurança no dinheiro para você poder comprar coisas, quando eu dou tudo isso para vocês abundantemente e de graça? Amém ou não? Ou seja, o amor ao dinheiro significa fazer do dinheiro o seu Deus. E fazer do dinheiro a sua segurança, o seu porto seguro. Queridos, há muita gente vivendo para conseguir dinheiro. Porque no fundo, seu coração
não confia nas promessas de Deus. O coração que ama o dinheiro, na verdade é um coração que antes de amar o dinheiro, duvidou da promessa de Deus. O Senhor é provedor. Diga, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é Pai. Diga, o Senhor é que nos dá segurança. Diga, Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso. O Senhor é a nossa fortaleza, nosso lugar seguro, amém ou não? Este é o Senhor, é nele que devemos confiar, a Ele devemos amar. E o dinheiro, portanto, controla todas as áreas do ser humano. Porque no fundo, quando o ser humano se entrega ao pecado, ele está se entregando por conta de acreditar que aquilo vai lhe trazer felicidade. Aquilo vai suprir os vazios, os buracos da sua alma. E a Bíblia deixa muito claro que a incredulidade, portanto, é que leva a todas essas coisas. Quando eu duvido de Deus, eu elenco outro Deus na minha vida. Pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser uma profissão, pode ser uma droga, pode ser qualquer outra coisa que o diabo utilize para poder colocar no meu coração que alguém mais, além de Deus, vai me trazer vida plena e felicidade. Mas o apóstolo Paulo diz claramente que isto vai trazer tormento. Então, comecei dizendo para vocês que todos os pecados nascem na incredulidade nas promessas de Deus. Nasce da incredulidade nas promessas de Deus. Mas eu quero dizer, em segundo lugar, que o pecado, ele nos desvia. Eu digo, o pecado nos desvia do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já fez essa pergunta algum dia? Para que eu existo? Você se acha uma pessoa imprescindível? Você é imprescindível. Deus fez você único nesse mundo. Não tem ninguém neste mundo que é como você. Então, o propósito de Deus para a sua vida é imprescindível para esse mundo. Eu vou mostrar para vocês. Está lá em Isaías 43, versículo 7. Eu gosto sempre de, quando vou estabelecer algum fundamento teológico, buscar um texto do Velho e um do Novo. Isaías 43, 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome. Quantos aqui são chamados pelo nome do Senhor? Diga, eu sou. E os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus te criou, Deus te chamou, Deus te formou para a glória dele. Diga, esse é o propósito da tua vida, é glorificar a Deus. Amém ou não? Agora vamos ler Efésios capítulo 1, versos 6 e 12. Agora o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando sobre o mesmo propósito que Deus tem na nossa vida. Versículo 6 diz: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Diga, gratuitamente. No amado. E no versículo 12, ele continua o versículo 7 falando sobre isso. No 12 ele diz: a fim de sermos para louvor do quê? Da sua glória. Quem? Diga, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém ou não? A palavra de Deus diz que o propósito de Deus, propósito significa algo que é colocado antes. Na eternidade, Deus falou: eu vou formar fulano, beltrano, ciclano, e eu vou formá-lo, eu vou criá-lo para glorificar o meu nome. Por isso, meu querido, que eu quero que você entenda essa verdade de maneira muito objetiva. Quando você duvida da provisão de Deus, quando você duvida que a sua felicidade esteja
linkada diretamente à promessa de Deus, você começa a se desviar do propósito de Deus, que é glorificar o seu nome. Por quê? Porque você começa a procurar outros deuses. E quando o apóstolo Paulo ele cita Abraão, é porque Abraão, um homem como você e como eu, um homem de carne e osso, que teve muitos defeitos. Abraão não foi santo, não. Abraão não foi uma pessoa que só acertou, não. Mas uma coisa ele teve. Ele perseverou em crer. Quanto mais tempo passava, mais ele declarava: Deus vai fazer. E isso é tão lindo, que quando Abraão chega no Monte Moriá, depois de 3 dias de caminhada, para entregar o seu filho Isaque, quando ele subia de um lado do monte, para entregar Isaque, o carneiro estava subindo do outro lado. Ele não via, mas pela fé, eles estavam caminhando para se encontrar, para que o carneiro fosse o sacrifício no lugar de Isaque. Querido, a bênção de Deus, a provisão de Deus, aquilo que vai gerar glória para Deus na sua vida, está subindo o morro do lado que você não está vendo. Mas se você desistir, você vai perder a bênção. E vai se agarrar em outras coisas. E vai se desviar do propósito de Deus. Porque descreu na promessa. Até a última hora, quando Isaque pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Eu já tinha até acendido o fogo do altar. Mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: Yahweh Jireh, o Senhor proverá. Isto é fé. 25 anos ele esperou para que Isaque nascesse. Pelo menos mais 30 anos, porque muita gente fala que Isaque era jovenzinho. Não, Isaque já era um homem feito. E este homem continuou crendo. E quando aquilo foi colocado à prova, ele não titubeou. Ele preferiu crer na promessa de Deus do que na circunstância. Por isso eu quero dizer para você, querido, não dependa do que você vê. Porque o que você vai ver muitas vezes vai ser contrário à promessa de Deus. Mas Deus não retrocede a sua promessa. A Bíblia diz que as promessas de Deus são irrevogáveis. E você glorifica a Deus quando você se agarra na promessa e diz: o Senhor prometeu, então vai acontecer na minha vida. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou vivendo, não importa o meu corpo amortecido, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém ou não? Essa maneira ele glorificou a Deus, pela fé. Amém? A terceira verdade que eu quero falar a vocês, na verdade é uma pergunta. Como é que nós alcançamos a razão da nossa existência? Qual é a razão da nossa existência? Pode falar alto, porque é isso mesmo. Qual é a razão da nossa existência? Glorificar a Deus. Diga: glorificar a Deus. Agora, se o alvo da nossa existência é glorificar a Deus, como é que a gente realiza isso? Diga assim: pela fé. Pura e simplesmente. Porque quem crê, obedece. Quem crê, persevera. Quem crê, batalha. Quem crê, se fortalece. A fé te linka a Deus e não às circunstâncias. O versículo 19 diz assim: e sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. A Bíblia não diz que Abraão era louco. Ele sabia que ele era velho. Quando a Bíblia fala, embora levasse em conta o fato dele ser velho e a sua mulher ser velha, quer dizer, ele não era idiota. Ele sabia que naturalmente não ia acontecer mais. Mas ele sabia que se Deus prometeu, o sobrenatural ia acontecer. Amém ou não? E a Bíblia é tão tremenda que quando Deus vem, depois desse tempo todo,
Abraão não tinha a mínima ideia de como ia acontecer. Deus se apresenta a ele, Jesus aparece junto com 2 outros anjos, ele está sentado na porta da sua casa, e o Senhor chega e já logo começa a falar com ele, ele se prostra no chão, ele percebe que eram pessoas diferentes, e ele fala, você vai ter um filho. E Sara está na tenda, dá aquela risadinha, e o Senhor fala, você riu, né? Ela falou, não ri não, riu sim, porque eu ouvi. Eu ouvi você falando, como é que eu vou ter filho agora? E o Senhor diz assim, vai sim. E a partir de agora, vou mudar o nome de vocês. Abraão não vai mais chamar Abraão, vai chamar Abraham. E ele colocou a letra Re do seu nome, do nome de Yahvé, que é a letra que simboliza a graça, que os rabinos dizem que é a letra que simboliza o fluir do Espírito de Deus. E tirou e colocou o Re da letra do nome de Deus no nome de Abraão, e ele virou Abraham, e tirou o Sarai, tirou o Hirikiode do final, que fazia com que o seu nome fosse meu Senhor, chamava o seu marido de meu Senhor, e colocou o mesmo Re na vida de Sara, ela virou Sarar, que se torna e tornou a princesa, e 1 ano depois, nasce milagrosamente Isaac. Abraão considerava o seu corpo, olhava para o seu corpo, entendia a sua limitação, mas não enfraqueceu na fé. Continuou crendo, e na hora de Deus, Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Diga, Deus é pontual. Na hora de Deus, Deus fez o milagre, colocou a natureza dele, o sobrenatural dele, do seu nome, no nome de Yahvé, na vida de Abraão e Sara, e eles geraram um filho. Eu quero dizer para você, querido, não desconsidere o sobrenatural de Deus, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Agora, como nós podemos então fazer isso? Através da fé. Nunca podemos nos esmorecer. Muita gente começa bem, mas vão se perdendo no meio do caminho. É a jovem que está esperando um homem de Deus. Espera, começa a olhar para o corpo, como eu estou ficando velha. Aí casa com o primeiro que encontrar. Aí depois, não sabe porque a vida vai ser um tormento. É a pessoa que está sentindo uma tentação, uma luta por alguma área, resiste um pouco, daqui a pouco fala, quer saber, Deus não tirou do meu coração, eu vou soltar a franga. A fé, meu querido, deve dirigir a sua vida como um todo. E quando você anda por fé, você glorifica a Deus. Amém ou não? A fé não é para super-homens. Muito pelo contrário. A fé é para pessoas absolutamente dependentes. Pessoas que têm consciência da sua incapacidade, da fraqueza. E por isso se agarram a Deus. Amém ou não? Paulo teve uma experiência na Bíblia que eu acho linda. Mas muita gente interpreta de forma errada esse texto. Paulo viveu também o seu momento de Abraão, ou a sua história de esperar por uma bênção, e ela demorar. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, de 8 a 10. Segunda Coríntios 12, de 8 a 10. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Amém ou não?
A gente não sabe exatamente o que é que Paulo tinha, que espinho é esse na carne. Alguns dizem que era enfermidade, outros dizem que era alguma tentação do diabo na vida dele, que esbofeteava a cara dele, que humilhava, que deixava ele cair na real. A gente não sabe exatamente o que era. Mas a Bíblia diz que Paulo pediu 3 vezes. E, querido, tem gente que pede 200. Só que a diferença, quando Paulo falou, eu pedi 3 vezes. Sabe por quê, querido? É que Paulo tinha uma fé tão tremenda, que quando ele pedia 1, já acontecia. Para ele falou 3 vezes. Ele estava abismado. Olha, eu pedi 3 vezes, meu irmão. E Deus falou, a minha graça te basta. Quer dizer, esse não era um homem incrédulo, era um homem de fé, que tinha intimidade com Jesus, que quando pedia para Jesus as coisas aconteciam. Mas ele entendeu, depois da 3ª vez que ele pede, e o Senhor fala, a minha graça te basta. Ele entendeu que Deus tinha um propósito com aquilo. E muita gente pensa, não, Paulo ficou doente pro resto da vida. O texto não diz nada disso, o texto diz o contrário. Deus fala para ele, Paulo, eu quero que você já experimentou muito poder. Eu quero que você experimente a graça. E a graça na tua vida vai fazer algo não para fora, mas para dentro. Você vai ser fortalecido na sua fraqueza. E aí ele começou a se gloriar. Não porque o poder de Deus se manifestou para fora, mas porque o poder de Deus se manifestou para dentro. E ele começou a entender que mesmo quando ele era fraco, o final daquela fraqueza era o fortalecimento da sua vida para a glória de Deus. Amém, querido? Então eu quero dizer para você que Deus é um Deus que opera na sua vida para fora e para dentro. Vai haver momentos que a vitória virá e você vai vencer os inimigos, e os inimigos vão cair, mas vai haver outros momentos na sua vida, que a glória de Deus vai se manifestar, quando a sua fraqueza for encoberta pela graça de Deus. E essa fraqueza se tornará numa grande fortaleza. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele diz, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Sabe, querido, o diabo pode te derrubar muito mais quando se sente forte do que quando você se sente fraco. E a fé de Paulo fez com que ele permanecesse firme na fé, mesmo quando as coisas que ele esperava não aconteceram. Eu quero terminar essa palavra dizendo 3 coisas que para mim explicam a razão da fé glorificar tanto a Deus. Na verdade, são 3 características da fé que glorificam demais a Deus. A primeira característica é que a fé é orientada pelo futuro. Diga assim, a fé é orientada pelo futuro. O que nos orienta? Tem gente que se orienta pelo passado. Tem até ditados, né? Gato escaldado tem medo de água fria. O cabra tem uma experiência ruim e fala, ele passa longe. Ele está orientado pelo passado. Alguma coisa começa a aparentar a situação que ele viveu, ele já fica escaldado. Aliás, a síndrome do pânico é isso. É o medo do medo. Você passa por uma experiência ruim, e quando você começa a passar por algo parecido, você já teme. E o próprio organismo desenvolve uma maneira de escapar. E gera todo aquele pânico. O pânico nada mais é do que o medo do medo. Tem muita gente orientada pelo passado. E por isso é amarga. Tem pessoas que você vê amargas, reclamonas. Isso não é a característica delas, isso não é o temperamento delas. Garanto para você que quando ela era criancinha, ela ria, subia, brincava, perdoava. Mas em algum momento da história, a pessoa se perdeu, foi marcada por uma história triste, por uma história de derrota. E essa pessoa parou de olhar para frente, parou de ter esperança. E foi orientada pelo passado. Outras pessoas são orientadas só pelo que vê.
são orientadas pelo presente. Se as coisas vão bem, glória a Deus, está tudo bem. Se a bolsa dá uma chacoalhada, a pessoa já treme. Fala, meu Deus, vou ficar pobre, vou perder o emprego. A minha empresa vai fazer um corte, eu sou o primeiro. Mas a Bíblia diz que a fé é orientada pelo futuro. E o futuro de quem crê em Deus é a glória de Deus na sua vida. Paulo sabia disso. Ele não olhava para as perseguições, pelas fraquezas, pelas injúrias, pelas tentações, não orava para isso. Ele dizia, pelo contrário, eu me alegro nessas coisas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Querido, quem crê em Deus se orienta pelo Deus Todo-Poderoso, que tem uma promessa para a tua vida de que o melhor ainda está por vir. Segunda característica da fé, que na minha opinião é uma das razões para glorificar a Deus, é que a fé produz fruto. Se você crê, você vai ter frutos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11, Paulo diz assim. 2 Tessalonicenses 1, verso 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Diga, e obra de fé. Querido, quem crê, opera. Quem crê, age. Quem crê, frutifica. Amém ou não? Você quer saber se uma pessoa crê de verdade? Não adianta nada você olhar, ela pregar bonito, falar em línguas, dar pulo, ter uma aparência avivada. Você quer saber se a pessoa crê de fato? Veja os frutos dela. Como ela opera neste mundo. E Paulo está orando, literalmente, para que Deus torne todos aqueles crentes em Tessalônica dignos do chamado. E que cada um cumpra com poder o propósito de bondade e obra de fé. E Gálatas 5, verso 6 diz assim. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, diga em Cristo Jesus. Diga nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Os Gálatas estavam brigando se devia circuncidar ou não os gentios. Paulo fala, isso é tudo figura. Nem uma coisa nem outra tem valor. Vocês estão brigando pela coisa errada. Eu quero saber de vocês o seguinte. A fé de vocês está produzindo amor? A fé de vocês tem poder? Então diga assim, meu querido. Diga, fé é poder. Poder para quê? Para frutificar. Deus não quer que você tenha esterilidade na tua vida. A pessoa que não frutifica fica amarga. Não se envolve, não crê e critica os que estão fazendo. Se você crer, você será uma bênção. E você vai amar, vai tocar, vai transformar, vai influenciar, vai frutificar. Porque é isso que a fé faz. Amém? Como podemos glorificar a Deus? Diga, pela fé. Diga, porque a fé é orientada pelo futuro. Porque a fé frutifica. E por último lugar, como eu disse, 3 características da fé. A fé só subsiste se nós estivermos em constante combate contra a incredulidade. Precisamos combater a incredulidade todos os dias. Querido, a fé não é uma coisa que você recebeu hoje e vai ter para o resto da vida. A fé você tem e mantém e aumenta ou diminui dependendo da sua postura de guerra. Apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate da fé.
Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Tem muita gente brigando a guerra errada. Quando as pessoas vêm me procurar em aconselhamento, marido brigando com mulher, batendo boca por cá, ele não me ama, ele não olhou para minha cara, ele não me deseja mais, para de frescura, vocês precisam se converter, precisam dobrar o joelho, precisam deixar Jesus entrar na sua vida e fazer um rebuliço na tua história. O que está faltando é fé. Lá atrás, lá no âmago, lá na raiz, o problema entre vocês nasceu da incredulidade. E o diabo vai gerando tormento atrás de tormento. Não vai brigar contra o teu marido nem contra a tua esposa. Brigue com o diabo e confie em Deus. Brigue para que a tua fé não esmoreça, porque Deus vai fazer um milagre. Ele é fiel, Ele vai fazer um milagre. Ele pode, se você permanecer crendo, Ele vai operar. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio em nome de Jesus. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas não dá mais, agora já separei, já não toma. Querido, e daí? Desde quando, decreto humano, Deus fala, que pena, agora não posso fazer mais nada. O problema não é Deus não ser capaz de fazer um milagre, o problema é que as pessoas desistem. Você quer que Deus faça um milagre na tua vida, então não abre mão dele. Diga, Deus, eu não abro mão do milagre. Deus tem para você restauração. Agora você desistiu. Um dia você vai ouvir de Deus, você desistiu. Se você continuar crendo, Deus pode buscar um marido mais safado e trazer ele de gatinho para você. Você crê nisso? Você crê nisso ou não? Eu estou vendo as pessoas assim, eu creio. Eu creio. Glória a Deus, eu creio, Senhor, Tu és bom. É isso que eu estou falando. Pastor, mas você não vê o demônio que está lá em casa, querido. Querida. Deus é mais forte que demônio. Não existe melhor coisa para fazer do que agarrar nas promessas de Deus. O Senhor é Senhor. Tu és bom, Tu és tremendo. O Senhor muda o coração do pior pecador. A história do filho pródigo é essa. O indivíduo abandonou tudo, a gente não sabe. Lê o texto, é rapidinho, né? Parece que foi em 6 meses. Não, a Bíblia não fala isso. Ele foi, mas ele voltou. Porque o pai continuava esperando por ele. Hebreus capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim. Hebreus 3, 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Olha que texto tremendo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você quer participar de Cristo ou não? O que é participar de Cristo? Diga para mim, o que é participar de Cristo? O apóstolo João diz, assim como veremos, seremos. Mas a Bíblia diz que nós somos como Jesus, segundo aquilo que vemos nele. Isso não é só para o futuro, não, é para agora. Se você vê em Jesus, o Deus gracioso, que venceu a morte na cruz, você não vai temer a morte hoje. Você quer participar de Cristo? Diga para o teu irmão do lado, você quer participar de Cristo? Guarde firme a confiança que você tem desde o princípio. E eu concluo dizendo, porque diga todo, o que é nascido de Deus, vence o mundo. 1 João 5,4, diga todo, diga eu, estou nessa. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer eu creio, eu recebo em nome de Jesus.
é para você. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu comecei dizendo que todo o pecado tem raiz na incredulidade nas promessas de Deus. E eu termino dizendo que quando cremos, vencemos o mundo. E é isto que glorifica a Deus e nos coloca no centro do propósito da nossa existência. Sabe quando você glorifica a Deus? Não é quando você tem uma promoção no emprego. Você pode ter uma promoção no emprego e glorificar a si mesmo. Você pode ter uma grande vitória financeira e dizer, olha como eu sou bom. Você glorifica a Deus quando você, em qualquer situação, você reconhece que Deus é bom e que a promessa dele na tua vida vai se cumprir cabalmente. E você anda na glória, na humildade. E na humilhação, firmes na promessa de Deus. Você glorifica a Deus quando, a despeito das circunstâncias, você crê que quem prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Amém? Queridos, por tudo que eu disse até aqui, de antemão eu quero avisá-los que eu estou preparando uma super aula, uma nova masterclass para tratar com maior profundidade sobre o fim dos tempos. Eu quero mostrar para você como os sinais estão se cumprindo por toda a história e onde a igreja se encontra em meio aos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa super aula será gratuita, gente. E eu quero te encorajar a me seguir no Instagram, @lamartinepozella, S e 2 L's, para receber novas informações que serão disponibilizadas somente por lá. Que Deus abençoe a sua vida e continue firme na palavra do nosso Senhor Jesus.